Deixa eu me ver aqui. Será que é a Luísa que estava, a Luísa da escola? Eu acho que não. Mas, tá. Depois vamos descobrir quem é essa Luísa que estava aí passeando na nossa turma. Alguém caiu, né? Pelo barulhinho que fez, alguém caiu. Muito bem. Página 17 da nossa aula 10 da quinta apostila, é isso? De filosofia. Vamos falar de Marx e a nova revolução copernicana. Então, já de entrada, eu quero perguntar para vocês o que é. Opa, Gabriel foi e voltou. O que é, então, a. Oh, tem muitos comentários aqui. Que Fall Guys, ok. Eu não entendi. Não fala inglês, Dutra. O Warzone tem cross, meu Deus. Olha, gente, não esqueçam, tá? O chat também entra na gravação. Depois vai lá para o canal da escola. Então, vocês estão escrevendo qualquer coisa, cuidado. Bom, o que foi a Revolução Copernicana? Quem pode me dizer aí? Quem lembra? Meu filho está perguntando se o professor de história. Não, não é o professor de história, mas usamos muito a Revolução Copernicana em filosofia também, né? Por quê? Por quê e o que foi? Quem sabe, quem se manifesta, quem quer dizer? Que isso, Henrique? Que o que quer vir em casa jogar Monopoly? Também isolamento social, cara. Monopoly existe no celular. Só brincadeira, professor. Vamos para aula. Tá bom. Vamos lá, gente. Então, o que foi a Revolução Copernicana? Ninguém sabe, eu não acredito. Eu vou ter que falar com o professor Ivandro ou é com o Silne para tratar disso. Para ele dar uma chamada em vocês. O que foi a Revolução Copernicana? Quem foi Copérnico? Foi ele que criou um modelo heliocêntrico, o Sol no centro do universo. Isto, então, Copérnico é quem cria a partir de pesquisas, né, dele, que vai entendendo que nós não vivemos um geocentrismo como a igreja cristã pregava e defendia na sociedade naquela época, né? E Copérnico era um monge. Ele mesmo foi contra as ideias, né, a fé dele. Agora, talvez porque a gente fique um pouco em dúvida o que é a Revolução Copernicana, porque a gente lembra apenas de Galileu Galilei como o grande centro da revolução científica, né, que vai trazer, porque Galileu Galilei vai lá e ele aprofunda as pesquisas de Copérnico, e a partir dessas pesquisas de Copérnico, é que ele pode aprofundar e comprovar exatamente, através dos cálculos matemáticos, que, de fato, vivemos o heliocentrismo e não o geocentrismo. Mas começa tudo com Copérnico. Então, talvez, quando a gente fala da Revolução Copernicana, a gente fica um pouquinho assim assustado do que estamos falando. Estamos falando, sim, quando nós fizemos essa modificação de paradigma, entendendo que, de fato, vivemos um heliocentrismo e não um geocentrismo. Então, não são os astros que giram em torno da Terra, mas os astros giram, inclusive a Terra, gira em torno do Sol. É o Sol que é o centro, então, do nosso universo, né? Enquanto astronomia ou astrofísica. Então, aqui Marx, com uma nova revolução copernicana, é porque ele vai trazer novas formas de ler a sociedade, os acontecimentos. Então, ele vai trazer as pessoas para colocar a partir de um novo enfoque para poder ler e entender e compreender o que de fato essa sociedade está fazendo. Então, aqui, né? Vamos ali rapidamente reinterpretar o contexto histórico, né? Porque Marx ele vive no século XIX e século XX,
Então, ele tem uma vida bastante longa, mas entender que toda a revolução copernicana, toda a revolução lá com Galileu Galilei, da Revolução Científica, ela acontece um pouco antes, né? Século XV, XVI, XVII, né? É aí que vai se dar toda essa revolução. Para quê? Na busca de um conhecimento verdadeiro. Tudo que se está fazendo é querendo entender como que a gente vive, a origem das coisas, o funcionamento das coisas, o porquê, para onde vamos e como que essas coisas acontecem, de que maneira que nós apreendemos melhor este conhecimento. Então, aí a sociologia se estabelece como método científico e projeto de compreensão do mundo social, é no século XIX, né, é no período de vida de Marx, em meio a diversas transformações que caracterizaram a emergência do mundo moderno. O saber sociológico é resultado dos fatores sociais e históricos. O saber sociológico, então, a gente vai fazer um conhecimento sociológico a partir dos fatores sociais, o que acontece dentro da sociedade, enquanto o indivíduo é a sociedade, e a partir também dos fatores históricos, do que vai acontecendo, vai se repetindo e não repetindo na história, que foram se constituindo ao longo do tempo, possibilitando a circulação de novas ideias, a modificação estrutural da sociedade e a elaboração de uma nova forma de pensar a realidade social. Acontecimentos como o Renascimento, o Iluminismo, a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, digo também a Revolução Burguesa, foram fundamentais, então, para a consolidação de novas concepções e dinâmicas sociais em um mundo até então centrado em tradições vinculadas ao poder monárquico, religioso, feudal. O que é verdadeiro? Então, Marx, não só ele, como todos os outros pensadores aí da filosofia moderna, eles querem, de fato, buscar um conhecimento verdadeiro, achar métodos, mecanismos, ferramentas que digam o que é verdadeiro de fato. E esse conhecimento que estamos fazendo, ele realmente é verdadeiro, como, por exemplo, pesquisar lá, né, sobre as galáxias, e Adler vai dizer que temos mais de 100 bilhões de galáxias iguais à nossa. Então, se quer comprovar isto, buscando ferramentas que comprovem que, de fato, essa informação ela é verdadeira. E que até então, durante toda a Idade Antiga e Média, nós estávamos sob os efeitos do poder desses três setores, que era a partir do que eles queriam que as pessoas acreditassem, conhecessem ou soubessem. E aí vem, né, principalmente com o iluminismo, dizendo que nós precisamos conhecer a totalidade das coisas, que nós temos que sim fazer conhecimento, que vai ser somente através do conhecimento em que nós vamos poder continuar evoluindo. O que dizia Kant já, né, na filosofia moderna? Contemporâneo da Revolução Francesa, fará, como vimos, a primeira importante inversão do pensamento moderno, aliando racionalismo e empirismo em uma nova formulação que ficou conhecida como idealismo. Está aí no segundo parágrafo da apostila da página 17. Nossa razão experimentava, e por isso o que estava fora do real não poderia ser conhecido. O que não era realmente racional não poderia ser conhecido. Não conhecíamos o real como tal, mas sempre a partir de categorias a priori, antes da experiência. Assim, tínhamos ideias das coisas que víamos e íamos nos virando desse jeito. Essa era a ideia de Kant. Hegel coloca a história em cena e afirma que o conhecimento é o resultado do confronto dessas ideias no tempo, dialética histórica, né? Até o momento no qual não haja nada mais a ser confrontado. Quando tudo isso deixar de acontecer, quer dizer que acabou, é o fim, encerramos o ciclo.
Até então, porém, o movimento das coisas, presente nas próprias coisas, moveria a humanidade rumo a este porto seguro que chamamos de progresso. Então, uma análise agora aí de Karl Marx. O que que diz ele, né? Alguém querendo entrar? Natália, ops. Bom dia, Natália. Não, cadê? Aqui. Então, quando nós vamos tratar das ideias de Marx, né? Mesmo que os estudos dele ainda não buscassem estabelecer diretamente uma metodologia sociológica, porque a gente não deve esquecer que Marx, antes de tudo, ele é um sociólogo, ele vai estudar a sociedade. Mas as teorias dele, os pensamentos, a investigação, os estudos dele, as pesquisas, ela nos traz, então, lá na filosofia, para a gente poder também refletir a respeito disto. Suas relevantes contribuições teóricas a respeito da formação e do desenvolvimento do modo de produção capitalista foram adotadas como uma das correntes de interpretação sociológica, né? Ele usa o capitalismo, o modo de política e modelo econômico capitalista para ele poder fazer a sua pesquisa e tirar suas conclusões a respeito disso. Porque, claro, ele está de olho nas interações humanas. Ele está de olho no que tudo isto vai trazer de positivo e de qualidade ao ser, à pessoa. Então, o materialismo histórico foi incorporado ao corpo de conteúdos clássicos da sociologia como uma teoria de análise científica e crítica da sociedade capitalista. Quando a gente estuda Marx, a gente não deve estudar Marx ou entender Marx ou ler Marx com aquela ideia, com aquela visão social que a gente tem muitas vezes do senso comum, em que Marx é comunista. Deixemos isso de lado e vamos primeiro procurar entender a teoria dele. Então, assim como Max Weber, ele estudou, que a gente viu lá em sociologia, né? Assim como Max Weber traz o cidadão, traz o indivíduo, traz a pessoa como centro da sua pesquisa, e partindo dali, ele vai perceber e tentar compreender a sua produção dentro da sociedade. Marx vai estudar a sociedade dentro do regime capitalista, tentando compreender os benefícios e os malefícios à pessoa. Então, o pensamento marxista interpreta a realidade por meio da relação dos indivíduos com as condições materiais de produção dos bens necessários à vida. Em suma, a gente vai perceber que Marx vai trazer um resultado para nós, dizendo que as pessoas dentro do mundo da sociedade capitalista, as pessoas vão trabalhar apenas para consumir. Nós continuamos consumindo. Por que a gente trabalha? Então, é uma perguntinha para vocês pensarem e me responder lá no final da aula. Por que a gente trabalha? Por que eu invisto? Por que eu estou sempre querendo ganhar mais dinheiro, neste caso, né? Então, por esse motivo, o trabalho e a organização das forças de produção que caracterizam o mundo material propriamente dito adquirem centralidade na teoria de Marx. O mundo material é movido pelos seres humanos para cessarem, acabarem suas necessidades imediatas por meio da integração com a natureza e outros indivíduos. Então, eu trabalho porque eu preciso do dinheiro, porque eu preciso viver, e para mim viver eu preciso comprar as coisas, porque não vivemos mais no mundo do escambo, né? A nossa realidade é outra, a nossa sociedade funciona através do dinheiro, do valor monetário, né? Esse dinheiro pode ser em cédula, pode ser em moeda, pode ser em cartão, pode ser em troca de serviços, mas eu preciso disso para continuar vivendo. Então, a crítica dele vai passar por essa situação.
Então, qual é a visão de sociedade de Marx? Mesmo sendo um filósofo que jamais usou a palavra sociologia, em sua obra, Marx é um dos fundadores da sociologia, porque seu pensamento indica que as ideias são produtos das ações. As ideias são produtos das ações. Nós racionalizamos de acordo com as ações que a gente tem, que a gente percebe, que a gente compreende no meio social que a gente vive. Na visão de Marx, para entender a sociedade é preciso entender a relação dos indivíduos com as condições materiais de produção da vida. Como que eu produzo a minha vida? Como eu estou produzindo a minha vida? Com trabalho, primeiro com conhecimento, estudando para saber como, depois com trabalho, produzindo dinheiro para me poder consumir, para me poder viver, para me poder comprar as coisas e poder viver. Mas eu compro o que eu preciso apenas para mim viver ou eu compro além do que eu preciso para viver? A principal diferença entre Durkheim, né, Emile Durkheim, e Marx, que Durkheim organiza toda a sua análise em torno da coesão social, em que a sociedade ela vai tratando e funcionando e trazendo as suas funcionalidades para que haja uma aproximação. Marx concebe a sociedade como um conflito constante. Então, a sociedade está em eterna briga, segundo Marx. Estamos sempre em conflito. E aí ele vai trazer o materialismo histórico, que é o quê? Que é uma abordagem teórica e metodológica que identifica as variações históricas do modo como os seres humanos se organizam socialmente para a satisfação de suas necessidades materiais, buscando compreender as estruturas econômicas que condicionam a organização social. Marx vê que a organização da sociedade ela está centrada aonde? Na estrutura econômica, que é a economia que dita o ritmo desta sociedade. Gente, é o meu microfone ou alguém está com o microfone aberto e está dando esse chiado? Alguém sabe me dizer? Acho que ninguém tá com o microfone aberto, não. Não? Deve Seria ser o então do meu fone, aqui tá microfone? tranquilo. Eu É? nem ouvi o chiado. No meu... E é só num fone, tá dando um chiado bastante forte. Agora parou. Aqui acabou também. Então aí estava fazendo também. Então, acho que não era um problema particular do meu, né? Ótimo. Melhor, assim não preciso gastar minhas economias para comprar um fone novo. Então, essa é a expressão pela qual a análise social de Marx ficou conhecida. Onde a questão econômica é que organiza, que condiciona toda a estrutura social. Então, a nossa sociedade ela é toda estruturada, né, a ocidental, ela é toda estruturada, organizada, sempre de olho no que a economia está fazendo. Conforme a economia, se a economia cresce, se a economia baixa, se a economia está boa, se está quente, se está fria, ela vai ditar os rumos da sociedade. Para o autor, para Marx, é preciso observar, então, ao longo da história, como as sociedades se organizam de acordo com seus respectivos modos de produção, ou seja, com base nas formas em que produzem materialmente as suas realidades. Então, é a partir da nossa produção material, então eu vou lá trabalhar porque eu preciso do dinheiro para comer, vestir, calçar, passear, fazer lazer. Se não precisasse, eu iria trabalhar? A teoria de Marx parte, então, do pressuposto de que o modo pelo qual os indivíduos se organizam para satisfazer suas necessidades varia conforme o grau de cada civilização. Então, em cada sociedade que a gente tem, nós modificamos o modo de organizar e satisfazer as necessidades. Então, numa sociedade mais desenvolvida, as necessidades serão diferentes daquela de sociedades menos desenvolvidas. Para ele, então, durante a história da humanidade, as sociedades ocidentais passaram por diferentes estágios, caracterizados pela forma como organizaram as relações de produção para a satisfação de suas necessidades, ou seja, pelos diferentes modos de produção. Então, a vida lá nos Estados Unidos é diferente da vida aqui no Brasil, é diferente da vida na Colômbia, é diferente da vida no Azerbaijão.
Sim. Por quê? Segundo Marx, porque os modos de produção lá, porque as fábricas, as necessidades são outras. Porque o que se produz lá é para satisfazer outras necessidades. Qual seria a necessidade no Brasil, se a gente fosse pensar em questão de produção? Mais tecnologia nas empresas, né? As empresas produzindo com mais eficiência e qualidade. Essa seria a nossa necessidade. Qual a necessidade nos Estados Unidos, nos seus modos de produção? Poderia ser uma fábrica, uma empresa, a produção completamente automatizada? Já poderíamos estar nesse estágio? Talvez. É possível, então, observar a transição de diversos modos de produção nas sociedades ocidentais, como o escravista, o feudal e o capitalista. Se você for observar, por exemplo, esses 3 modos de produção, opa, não era essa, esses 3 modos de produção, escravista, feudal e capitalista, né? Nós vamos ver diferentes maneiras de se produzir e que a produção, ela era de acordo com o que o mercado pedia e queria. O descompasso, a contradição entre as forças produtivas e as relações de produção é identificado por Marx como uma das causas da substituição de um modo de produção por outro. É aqui que está a contradição, segundo Marx. Forças produtivas, o conjunto das forças de trabalho, de seus meios de produção, no processo produtivo. E os modos de produção, o que são? São as formas como os indivíduos se organizam para produzir os bens materiais necessários à sua existência. Lá no modelo feudal, como que era a produção? Era mecânico, né? Era braçal, né? Então, mecânico era braçal, né? Era artesanal. Então, você, para produzir, demorava muito tempo, normalmente não ficava tão perfeito, tão fantástico a produção. E como que vai ser a produção no mundo capitalista, já no pós-revolução burguesa? Já é em série, produtos mais acabados, né, por causa da automatização, automatização das empresas. E aí ele vai trazer que isso tudo gera uma luta de classes. Por quê? Porque Marx entendia que, quanto aos modos de produção, toda a sociedade se dividia em classes antagônicas, ou seja, uma ficava brigando sempre com a outra. Por que a gente não pode ter as classes associadas, ao invés de conflitantes? Por que a minha classe vai estar sempre em briga com a classe do outro? Então, porque nós temos interesses diferentes. Por isso que a gente vai estar sempre em conflito. Uma classe detinha a propriedade dos modos de produção e, portanto, explorava a outra classe. Aí tem um exemplo aqui lá no feudalismo. A nobreza controlava as terras, o modo de produção do sistema social, né? Pertencia à nobreza. Para Marx, então, os burgueses eram a classe explorada, visto que grande parte da renda que geravam pelo comércio ficava com a nobreza em forma de imposto. Então, tem aqui um exemplo da luta de classe na história. Vamos estar sempre em briga. Por quê? Porque daí vem Marx com suas ideias, né, dizendo que o trabalhador precisava se juntar e fazer uma revolução e lutar pelo poder, e assumir o poder, porque eles estavam sempre sendo escravizados. Porém, nessa ideia de Marx, se a gente continuasse no mesmo sistema, nós geraríamos uma nova classe no poder e uma nova classe escravizada. E aí voltaríamos lá em Hegel. Estaríamos sempre numa dialética histórica de uma classe contra a outra. Então, por isso é que Marx vai sugerir um novo modelo social, um novo modelo de produção, que é o comunismo. Porque daí ele vai dizer que lá no comunismo, então, nós vamos deixar de brigar um contra o outro, porque seremos todos iguais. Ele diz que os conflitos, então, entre as classes sociais acontecem porque existem diferenças. Se a gente for observar, por que é que uma classe vai às ruas reivindicar? Por exemplo, por que às vezes a gente ouve lá que os operários de uma fábrica fazem greve?
Porque eles estão descontentes com a maneira como são tratadas, com o salário que ganham, com as condições que tem lá na empresa, com o horário de trabalho. Então, eles vão fazer uma manifestação para pedir que aquilo se modifique e que melhore para eles. Então, segundo Karl Marx, é no modo de produção capitalista que se evidencia a maior dicotomia, diferença, né, divisão entre dois grupos sociais, a burguesia e o proletariado. Então, é o empresário e o trabalhador, o empregador e o empregado. Na sociedade capitalista, a burguesia é a classe social dominante e detentora dos meios de produção, dos instrumentos que tornam possível a produção dos bens necessários aos indivíduos. Já o proletariado, por não deter os meios de produção, precisa vender sua força de trabalho à classe burguesa para garantir as condições materiais de sua existência: alimentação, vestuário, moradia, educação, lazer. Então, eu preciso. Se eu não tenho o modo de produção, se eu não sou dono de uma empresa, se eu não sou dono de um negócio em que eu posso mesmo gerir, né, esse dinheiro e comprar o que eu preciso, então eu vou negociar o que eu tenho. O que eu tenho? O trabalho. Então eu vou lá negociar o meu know-how para trabalhar para alguém, para receber algo em troca, e a partir daí eu produzir o que eu preciso para a minha existência. Essa é a construção de vida que Marx fala. Agora, quando nós trabalhamos não apenas para juntar ou para sobreviver ou para viver, quando a gente está sempre querendo acumular as riquezas, é onde vem a crítica também um pouco mais forte de Marx. Que daí deixamos de trabalhar apenas para a subsistência, porque procuramos ganhar mais. Esse ganhar mais vai requerer o quê? Que a gente trabalhe mais horas, que a gente esteja mais tempo na fábrica e menos tempo em casa. E aí o que pode acontecer? Então, o empresário capitalista, ele pode extrair a mais-valia do trabalho de seus funcionários de duas formas diferentes. Mais-valia é o lucro. A mais-valia absoluta, que é o aumento da jornada de trabalho diária ou semanal do trabalhador. Ah, você quer um aumento, você quer ganhar mais? Trabalha mais. Quando o capitalista aumenta a carga horária dos trabalhadores, por consequência, concentra maior valor excedente ou lucro. E a mais-valia relativa, que pelo uso de outros mecanismos que proporcionem o aumento da produtividade, como a incorporação de novas tecnologias, por exemplo. Então, as análises de Marx a respeito da sociedade capitalista também revelam outro efeito perverso das relações de produção, que é a alienação dos trabalhadores. O que é alienação? É transferir a alguém o domínio ou a propriedade de algo, vender, tornar alheio. Então, quando você vende, quando você é contratado por uma empresa para trabalhar, você está se alienando àquela empresa, àquele negócio. Por quê? Porque você está condicionando o seu trabalho à troca de um dinheiro. No capitalismo, o trabalhador aliena seu próprio trabalho, transfere o produto de seu trabalho para o empresário capitalista. E aí vem a dialética de Marx, que em algum momento da história a classe explorada perceberia sua condição e promoveria uma mudança social, alterando o rumo da história e tornando-se ela mesma a classe dominante, né? A inversão de poder. Esse processo é o que Marx entende por dialética da história, né? Que isso aconteceu, por exemplo, com os escravos, aconteceu no modelo feudal, né, com a burguesia, na monarquia, e provavelmente vai acontecer no capitalismo, segundo Marx. Então, aí vem o exemplo. Os burgueses lideraram as revoluções industrial e francesa, e assim tornaram-se dominantes no capitalismo. Contudo, com a nova classe dominante, uma nova classe explorada nasce. No capitalismo, são os trabalhadores das fábricas, o proletariado. Então, o trabalhador da fábrica, ele era quem? Aquele trabalhador lá do sistema feudal, da terra. Não tem mais a terra, não tem mais produção lá no campo, tem as fábricas buscando, então, melhores condições de vida, porque o senhor feudal deixou de ter, ou o monarca deixou de ser o centro, deixou de ter o poder,
precisa pagar essa pessoa agora para ele trabalhar no sistema novo, né? Então, acaba extinguindo esse sistema. E aí o trabalhador vem para a cidade para buscar mais condição de vida, melhor qualidade de vida. E aí o que ele tem para oferecer? Então, lembram lá dos escravos quando foram libertados? Foram para a cidade. Fazer o quê? Se não sabiam ler nem escrever, não tinham letramento, né? Não tinham estudo algum, não tinham conhecimento, só sabiam trabalhar na lavoura ou trabalhar dentro de casa cuidando da rotina doméstica. Aí fazem o quê? Vão para a fábrica, em troca de um salário muito baixo, fazer o seu trabalho. Então, o pensamento de Marx acerca do capitalismo pode ser organizado em duas vertentes: científica, na qual busca a compreensão do modo de produção capitalista, ou política, que visa superar o capitalismo. Marx entendia que somente a classe trabalhadora teria o poder de desarticular o sistema capitalista e revolucionar suas relações de produção. Ele defendia que a revolução social do capitalismo ocorreria em dois momentos distintos. Num primeiro era revolucionário, a classe proletária, né, o trabalhadora, tomaria para si o poder e o capital das mãos burguesas, a fim de centralizá-los nas mãos do Estado, o que corresponderia à transição para o socialismo. O segundo momento de transição implica a socialização dos meios de produção sem o intermédio do Estado, o que corresponderia ao comunismo. O que é o comunismo, então? O comunismo é quando todos estariam no mesmo patamar, né? A fábrica seria de todos, o lucro seria de todos, o trabalho seria de todos, então todo mundo desenvolveria as mesmas funções e faria. Um exemplo, mais ou menos, né, para citar isso, seria, por exemplo, um time de futebol, né, onde tem 20 jogadores, só 11 pode ser titular, pode jogar aquela partida. Mas o treinador, ele pode fazer um rodízio entre os 20 jogadores e cada jogo ele escala 11 jogadores diferentes para jogar. E assim, em 3 rodadas, todos jogarão. Ou em 2, né? Todos vão jogar, vão entrar e vão ser titular em um determinado jogo de futebol. E aí ele faz o quê? Ele torna isso um pouco mais dinâmico do que simplesmente aqueles 11 que mais jogam, eles vão ganhar mais. Por quê? Porque vão ficar mais visto, mais valorizado, e aí eles podem ter um lucro maior. Então, no comunismo, né, Marx escreveu o Manifesto Comunista em 1848 com seu amigo Engels, para instigar os trabalhadores a lutar pelo comunismo. Ele tinha uma proposta. Lembram lá de Augusto Comte, que tinha o positivismo como uma proposta de religião? Então, Marx e Engels tinham uma proposta de comunismo como não apenas um partido político, mas como um modelo de política e economia para uma nação. O filósofo entendia que estava no momento para a roda da história girar novamente, ou seja, o modo de produção e a posição social das classes se alterarem, estava para modificar o que não aconteceu, né? Aconteceu uma reinvenção do capitalismo, e contudo é preciso considerar que Marx afirmou que uma vez que o comunismo estivesse instalado, não haveria mais divisão de classes. Ideologia para Marx é uma imagem que esconde e mascara a realidade, portanto, de acordo com seu pensamento, trata-se de ideias falsas, uma vez que não condiziam com a realidade material da vida prática. Então, ideologia é tudo aquilo que a gente usa para mascarar alguma coisa, para esconder alguma coisa que realmente está acontecendo. Então, o exemplo dele é que a religião, ele chamou de o véu das massas, impedia que os trabalhadores percebessem que estavam sendo explorados. Você ia para a igreja rezar, tinha fé, acreditava em Deus, que tudo ia melhorar, que tudo ia passar. E aí você acabava fazendo o quê? Você acabava voltando à sua realidade social e as coisas continuavam, né? Você tendo que trabalhar, acordar cedo todos os dias, viajar tanto tempo de ônibus, de trem ou metrô, ou com seu carro, né? Nada confortável para trabalhar e ganhar o seu sustento, voltando tarde, então, porque o único trabalho que você conseguiu a partir dos seus estudos, né, que não eram tantos, era trabalhar lá no outro lado da cidade, né, 20, 50, sei lá, 60 quilômetros longe da sua casa, então você ficava sempre aí 1h30, dependendo do trânsito, até 3 horas, perdendo para ir, e mais 3 para voltar, então, 5 horas do seu dia era só de trajeto,
Esses 5 você poderia estar em casa com a sua família, podia estar produzindo outras coisas, descansando, você acabava não fazendo. Então, para finalizar aqui, Marx, a moralidade, a religião, a metafísica, todo o resto da ideologia, suas correspondentes formas de consciência, perdem assim sua aparência de autonomia, independência. Elas não têm história nem desenvolvimento. Porém, os homens, desenvolvendo sua produção e interação materiais, alteram, junto com isso, sua existência real, seu pensamento e os produtos dele. A vida não é determinada pela consciência, mas a consciência é determinada pela vida. Comentários, perguntas, dúvidas? Algo? Ô, professor, Fala. pro Marx, então, o problema da ideia dele seria o próprio ser humano, que é, tipo, egoísta por natureza? Desculpa, pode repetir, Lucas? Qual que é o que seria o problema da ideia de Marx, então? O Tipo, eu... problema... Desculpa, pode Pode falar. falar. Pode... Não, Ah, diga. é que eu consigo interpretar que seria o próprio ser humano, né? Que é egoísta por natureza, talvez. Daí não É, conseguiria conviver nesse estado de igualdade, talvez. então, pode ser, né? Um bom ponto de vista seu a respeito da teoria de Marx. Mas para Marx não era. Para Marx, o problema estava no modelo de gestão, no modelo econômico, que seria o capitalismo. Porque o capitalismo conseguiria mascarar ideologicamente, né? Conseguiria mascarar, colocava nas pessoas que as pessoas precisam trabalhar para alcançar o sucesso, para conseguir mais dinheiro, para produzir riquezas. Então, quanto mais você trabalhasse, mais riqueza você faria. E Marx vai dizer que isso está equivocado. Por quê? Quando você negocia com o dono do modo de produção, né, o chefe lá, o dono da empresa, você negocia com ele que você vai trabalhar 8 horas diária para ganhar 5.000 reais por mês, e aí você precisa fazer 1 hora a mais de trabalho, né? Nessas 8 horas, você não está produzindo apenas os produtos condizentes com esses 5.000 que você está ganhando, mas você está sempre produzindo a mais. E aí é onde vem o lucro excedente que Marx fala, a mais-valia, que é onde o patrão, né, o dono, ele acaba ganhando muito mais que você. Tá, mas ele é o dono do negócio, ele tem que ganhar mais. Não, isso não está escrito em lugar nenhum onde eu sou o dono e eu tenho que ganhar mais. Ganha mais quem produz mais. Essa deveria ser a dinâmica do capitalismo, né? Na verdade, é o que o capitalismo em si vai gerar, né? Quanto mais você produzir, mais você vai ganhar, mais lucro você vai ter. E como é que você vai produzir mais? Se empenhando mais, trabalhando mais. Ou você pode, então, buscar novos modelos de produção para modificar essa produção maior. E aí a crítica de Marx, por que nós produzimos tanto? Para consumir. Então, perceba que é uma roda, né? Às vezes, o empresário nem se dá conta também disso. Ele também, o empresário, dentro do modelo capitalista, ele também é explorado. Como? Pela seguinte forma. O empresário, ele vai lá, ele constrói, ele faz um investimento, contrata as pessoas para trabalhar. Então, eu vou contratar vocês para trabalhar para mim, né, por 8 horas diárias, mas eu recebi, de repente, uma encomenda que vai ultrapassar e eu tenho um prazo para fazer isso. O que eu vou fazer? Vou propor que vocês trabalhem 2, 3 horas a mais para produzir. Ah, não, eu vou pagar isso, né? Eu pago isso, eu dou um valor extra. Mas segundo a ideia de Marx, mesmo pagando esse extra, eu ainda não estarei pagando condizentemente com o que você produziu. Que você produziu muito mais do que você ganhou pelo aquele tempo. Tá, mas eu contratei você por hora, não por produção. Depois, como que o empresário, então, é explorado? Porque ele produz mais porque as pessoas estão consumindo mais. A partir do momento que as pessoas consomem mais, o meu funcionário, o meu trabalhador, ele também faz parte desse consumidor. Ele também está consumindo mais. E para ele consumir mais, ele precisa ganhar mais. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pedir um aumento para mim. Mas eu já não tenho mais para dar aumento, porque de tudo que o custo que eu tenho para produzir, mais o lucro que eu estou ganhando, não está sendo suficiente para fazer a minha manutenção. Então, eu já não estou ganhando tanto assim.
Porque o lucro do empresário é o salário dele, é o que ele está ganhando pelo investimento que ele fez. Esse é o lucro do empresário, né? Esse na verdade, o salário do empresário, que pode ser astronômico ou também pode não ser. Pode ser prejuízo também. Então, aí que entra a exploração. Quanto mais a gente produz para o consumo, mais o trabalhador vai querer ganhar. E ele vai pedir para quem? Para o dono da empresa. Então, é um ciclo, é uma roda. Agora, quem é que de fato ganha com tudo isso? É aquele pequeno grupo que está lá no topo, coordenando toda essa parte do capitalismo. Essa é a ideia de Marx. Não Condisse, entendi isso. Lucas? Entendi, não, entendi Entendeu? completamente. Tá. Concordo também. Mas, concorda também? Sim. Tá. Mais alguém? Tudo bem, Natália, já estamos encerrando, tá? Mais alguém? Não? Então, na aula que vem, a gente encerrou agora a apostila 10, certo? Da filosofia, né? Não sei se já tem, mas eu tenho a apostila digital, tá bom? Então, eu vou olhar meu cronograma direitinho, e daí na aula que vem eu vou fazer uma aula mais curta de sociologia e de filosofia, para a gente avançar um pouquinho na aula de OPE, que é educação financeira, tá bom? Beleza. Então, gente, obrigadão por vocês terem vindo aqui na aula hoje.